Além de serem considerados dois gênios da tecnologia que revolucionaram o mundo, Mark Zuckerberg e Bill Gates são dois magnatas que sabem muito bem como aproveitar a vida usufruindo de suas fortunas. Mas a questão é, qual dos dois possui a vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Bill Gates versus Mark Zuckerberg. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Primeiro round. Mansão. Na hora de investir em boas residências para morar, os dois bilionários não gostam de economizar. Mas qual dos dois será que possui a residência mais luxuosa? Mark Zuckerberg, por exemplo, mora em uma bela casa na Califórnia onde vive tranquilamente com sua família. A residência fica próxima ao escritório do Facebook, em Menlo Park, no Vale do Silício, o que lhe garante melhores condições de vida e de trabalho. Para ter mais segurança e privacidade ao redor de sua propriedade, Zuckerberg possui outros imóveis, sendo estimado que ele seja dono de, ao todo, 1.900 metros quadrados da região. A casa principal, de mais de 500 metros quadrados, possui uma arquitetura simples e aconchegante, o que choca muitas pessoas, levando em consideração o tamanho da fortuna do programador. A cozinha, por exemplo, é no estilo provençal, com os móveis na cor verde escuro, que traz um ar de sofisticação, sendo integrada à sala de jantar, que é muito bem iluminada com luz natural. Em uma entrevista ao CBS This Morning, Mark e sua esposa mostraram um pouco mais do interior da residência, como uma sala íntima que possui uma lareira e bastante livro nas prateleiras. Já na parte externa da casa há um espaço para a lareira, onde o empresário pode relaxar, e uma ampla área verde para as crianças brincarem à vontade, além de ter uma grande piscina de água salgada. Ao todo, estimam que os investimentos imobiliários do programador nessa região valem cerca de 270 milhões de reais. Bill Gates, por sua vez, vive na sua famosa propriedade conhecida como Xanadu 2.0. A mansão do bilionário fica localizada em Medina, no estado de Washington, na capital dos Estados Unidos. E apesar de não haver tantas informações sobre a mansão, sabe que ela é gigantesca, possuindo mais de 6.000 metros quadrados e tendo demorado mais de 7 anos para ficar pronta. Sendo construída à base de madeira, foram utilizadas árvores da mais alta qualidade, como pinheiros de mais de 500 anos de existência. Mas além de ser uma mansão com uma presença forte da natureza, é claro que, por pertencer ao fundador da Microsoft, o imóvel possui muita tecnologia, sendo toda automatizada, com sensores que alteram a iluminação e a temperatura em qualquer canto da casa. Para se ter uma ideia, estima-se que trabalharam mais de 1.000 eletricistas em sua construção. Então, dá para imaginar o quão tecnológico que ela é por dentro, não é mesmo? E como um amante dos livros, Gates possui uma incrível biblioteca que conta com os livros mais exclusivos do mundo. Exemplo dos manuscritos de Leonardo da Vinci, que custaram quase 164 milhões de reais. E para construir essa incrível mansão, Bill Gates precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, ele gastou cerca de 330 milhões de reais, mas de acordo com estimativas do mercado imobiliário, atualmente a mansão deve custar cerca de 672 milhões de reais. E por viver uma mansão mais cara, Bill Gates leva esse round. Ponto para ele. Segundo round. Carros. Não há dúvidas de que os dois bilionários possuem dinheiro mais do que suficiente para adquirir bons carros. Mas quem será que possui os veículos mais luxuosos? Bill Gates, por exemplo, já foi flagrado entrando em um Ford Focus, um carro simples, mas que consegue atender às necessidades de locomoção do bilionário. O preço do veículo gira em torno de 130 mil reais. Subindo o preço, ele já teve um Porsche 911 de 1979, um veículo de Gates que foi leiloado em 2012 por cerca de 424 mil reais. Bill Gates também já foi dono de uma Ferrari 340
948, um modelo antigo da Ferrari, mas que ainda pode ser encontrado custando por volta de 800 mil reais. Atualmente, ele prefere carros menos poluentes, e é por isso que ele possui um Porsche Taycan, um automóvel totalmente elétrico, mas que não deixa de ser um esportivo super potente. Para se ter uma ideia da sua velocidade, ele consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 3 segundos. E não é à toa que os modelos mais recentes e completos podem chegar a custar cerca de R$1 milhão. Mas provavelmente o carro mais caro que Bill Gates já teve foi um Porsche 911 Sports, um automóvel de 1980 que em seu lançamento foi considerado um dos melhores da época. E por ser um veículo raro e exclusivo, seu preço pode chegar a ultrapassar a cifra dos R$5.300.000. Mark Zuckerberg, por sua vez, já foi visto várias vezes em carros populares, como em um Honda Jazz, o que mostra que no dia a dia ele prefere ser mais discreto, já que um modelo novo deste veículo custa cerca de R$105 mil. Outro veículo que o empresário já foi flagrado foi um Acura TLX Sedan, que em sua versão mais completa, nos modelos mais recentes, pode custar mais de R$212 mil. Mas algumas fontes na internet dizem que Mark também possui alguns carros mais potentes na sua coleção. Especula-se que o dono do Facebook tenha um belíssimo Pagani Huayra, um modelo esportivo cobiçado por vários amantes do automobilismo. O veículo esportivo possui um design moderno, com um acabamento impecável, aliado a um motor super potente. E o preço que é preciso investir para ter essa máquina é algo por volta de R$7.400.000. E por não haver certeza desse carro de Zuckerberg, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Terceiro round. Outros imóveis. Os dois magnatas são donos de diversas propriedades ao redor do mundo, mas quem será que investe mais no ramo imobiliário? Mark Zuckerberg e sua esposa, por exemplo, decidiram adquirir duas propriedades lado a lado, à beira do lago, na cidade de Tahoe, na Califórnia. As terras, que totalizam 10 hectares, contam com duas mansões, denominadas de Carousel Estate e Brushwood Estate. A menor delas, construída na década de 30, é mais clean, contando com casa principal, casa de hóspedes e aposentos para zelador, possuindo no total 12 quartos e 10 banheiros. A construção é bastante aconchegante, tendo o conceito integrado, enquanto a área externa é possível desfrutar de uma bela vista para o lago, além de um pier para passeios de barco. Já o outro imóvel, construído na década de 20, é revestido em madeira mais escura em seu exterior e possui no seu interior um design rústico, mais moderno, possuindo na casa principal 8 confortáveis quartos e 10 banheiros. Essa mansão conta ainda com uma sala de jogos e também com banheira de hidromassagem com vista relaxante para o lago de Tahoe. Nessas duas propriedades, estipulam que Mark Zuckerberg gastou mais de R$312 milhões. Já na costa norte do Havaí, no arquipélago vulcânico em meio ao Oceano Pacífico, que pertence aos Estados Unidos, Zuckerberg e sua esposa possuem uma surpreendente posse de 303 hectares. Nesse local de beleza paradisíaca, o fundador do Facebook já postou fotos em sua rede social mostrando a diversidade natural de seus terrenos, prometendo preservar e contribuir com a fauna e flora da região. E para adquirir as duas propriedades, ele investiu inicialmente R$530 milhões. Enquanto isso, Bill Gates não fica para trás. Ele foi dono, por exemplo, de um casarão de quase 900 metros quadrados que possui uma arquitetura clássica muito sofisticada. O imóvel fica localizado na região de Hobe Sound, no estado da Flórida. Fica imerso à natureza, sendo cercado por uma floresta e próximo a um lago. E segundo algumas fontes, Gates vendeu a casa em 2018 por cerca de R$21 milhões. Subindo mais o preço, ele possui uma enorme casa de 1.260 metros quadrados em Indian Wells, na Califórnia. Sabe-se que ele adquiriu a propriedade em 1999, pagando cerca de R$66 milhões. Já em 2013, ele adquiriu uma mansão no condomínio de luxo Mallet Hill Court, em Wilmington, no estado da Flórida. E ele gostou tanto do lugar que decidiu comprar em 2016 outra mansão vizinha, ainda mais luxuosa. O interior das mansões são bem confortáveis, possuindo cômodos amplos e espaçosos, além de contar com uma bela área externa, algo super comum em casas de campo como essas. E para adquirir as duas propriedades, Gates pagou mais de R$116 milhões. Já em 2020, o bilionário decidiu investir em uma espetacular casa de praia, localizada ao norte de San Diego, em Del Mar, na Califórnia. Com uma arquitetura contemporânea, esta obra-prima à beira-mar foi projetada por arquitetos super renomados e não é à toa que a casa é considerada uma das mais belas da cidade. O interior do imóvel possui 540 metros quadrados e é dividido em 6 luxuosos quartos. E como todos
toda mansão de praia existe uma área externa com muitas poltronas e uma linda vista para o mar. Definitivamente um lugar perfeito para fazer festas. E segundo foi noticiado na mídia, para adquirir essa propriedade, Gates precisou desembolsar nada mais, nada menos que 228 milhões de reais. E todos esses imóveis de Gates são apenas o que há informações, pois especula-se que ele seja um dos maiores investidores de terras agrícolas dos Estados Unidos. E é por isso que ele leva esse round. Ponto para ele. Quarto round. Jatinho. Sendo considerado dois dos homens mais ricos do mundo, é claro que eles utilizam boas aeronaves para se locomoverem, mas qual será que possui o jato mais luxuoso? Bill Gates, por exemplo, possui um Bombardier BD-700 Global Express, uma sofisticada aeronave de grande porte, alta performance e alcance intercontinental, capaz de viajar para diferentes continentes sem a necessidade de parar para abastecer. O interior da aeronave consegue abrigar até 18 pessoas de forma super confortável e luxuosa, podendo ser comparado a um hotel 5 estrelas, só que nos céus. E para quem quiser ter o mesmo jatinho, pode ir se preparando para investir uma verdadeira fortuna. Estima-se que essa incrível aeronave custe cerca de 212 milhões de reais. Já Mark Zuckerberg, apesar de ser reservado quanto aos seus luxos, saiu na mídia que um jovem descobriu qual é o avião utilizado pelo empresário. Especula-se que a aeronave do dono do Facebook seja a do modelo Gulfstream G650ER, uma das aeronaves mais modernas, rápidas e de maior autonomia de voo disponível no mercado nesse segmento. O interior do avião possui um acabamento luxuoso, conseguindo transportar até 18 pessoas com uma ótima ergonomia. E para ser dono de um jatinho tão luxuoso e moderno como esse, pode ser necessário investir mais de 265 milhões de reais. E pelo fato do jatinho de Zuckerberg ser mais caro, ele leva esse round. Ponto para ele. Quinto round. Doações. Além de ganharem muito dinheiro, os dois empresários também são grandes filantropos. Mas quem será que já fez as maiores doações? Mark Zuckerberg, por exemplo, já chamou bastante atenção quando doou cerca de 530 milhões de reais para a Newark Public School, o sistema que administra as escolas públicas da cidade de Newark, no estado americano de Nova Jersey. Já em 2020, ele e sua esposa doaram 1 bilhão e 600 milhões de reais para ajudar nas eleições dos Estados Unidos, recrutando mais funcionários eleitorais e disponibilizando mais recursos de proteção contra o Covid durante as votações. Mas sem dúvidas, a promessa filantrópica de maior impacto feito por Mark Zuckerberg foi anunciada em dezembro de 2015. Na época, o empresário havia acabado de se tornar pai e ganhou manchetes no mundo inteiro por anunciar que doaria 99% do valor das ações do Facebook ao longo de sua vida para causas de caridade. Ou seja, se for levado em conta o valor de mercado da rede social nessa época, estima-se que o valor doado seria de 240 bilhões de reais. Essa ação acompanhou a criação do Chan Zuckerberg Initiative, a organização que já tem movimentado muitos milhões de reais com investimentos em pesquisa, educação, justiça e oportunidade. Já Bill Gates é um dos maiores filantropos do mundo e por isso que ele fundou com a sua ex-esposa a Fundação Bill e Melinda Gates, uma organização sem fins lucrativos que luta contra a pobreza, as doenças e a desigualdade em todo o mundo. Para se ter uma ideia do quão relevante é essa fundação, estima-se que somando todas as doações já feitas, ultrapasse a cifra dos 370 bilhões de reais. E todo esse dinheiro doado só vai continuar crescendo, já que diversos outros bilionários se engajaram na causa, prometendo doar grande parte de suas fortunas, exemplo do seu amigo Warren Buffett. E Bill Gates já disse em entrevistas que pretende doar a maior parte de sua fortuna quando morrer, deixando de herança para cada filho somente uma quantia de 53 milhões de reais, uma porcentagem muito pequena perto de todo o seu patrimônio. E por ter feito maiores doações até os dias de hoje, Bill Gates ganha esse round. Ponto para ele. Sexto round. Fortuna. Os dois gênios da tecnologia já alcançaram uma fortuna tão grande que eles podem comprar tudo o que quiserem sem se preocuparem com dinheiro. Mas quem será que possui o maior patrimônio atualmente? Mark Zuckerberg, por exemplo, é um jovem prodígio, sendo o atual presidente da Meta, que é detentora de marcas como Facebook, Instagram e WhatsApp. Além de controlar as maiores redes sociais, Mark Zuckerberg já tentou ter o monopólio da internet, tendo feito uma proposta para comprar o Twitter em 2008 por
2 bilhões e 600 milhões de reais, e outra tentativa foi a proposta de compra da Snapchat em 2012, oferecendo quase 16 bilhões de reais ao CEO Evan Spiegel, que na época tinha 23 anos, porém os dois acordos não foram fechados. O legado que Zuckerberg construiu é tão fascinante que já serviu de inspiração para o filme The Social Network, e apesar de suas empresas estarem passando por uma má fase na bolsa de valores, o valor de mercado delas já chegaram a ultrapassar a bagatela de 5 trilhões e 300 milhões de reais. E da mesma forma que o valor das ações variam, o patrimônio de Zuckerberg também segue o mesmo ritmo. Ele já chegou a ter uma fortuna estimada em mais de 688 bilhões de reais, mas que atualmente caiu para quase 320 bilhões de reais. Bill Gates, por sua vez, conseguiu criar um império ainda maior. Ele fundou a Microsoft, uma das empresas mais valiosas do mundo, com um valor de mercado de aproximadamente 13 trilhões e 200 milhões de reais. Uma quantia tão grande que consegue ser superior ao PIB de vários países e até de grandes economias como Espanha, Austrália, Coreia do Sul, Rússia, Canadá, Brasil e Itália. Isso mostra como Bill Gates é poderoso e relevante no mundo, já que conseguiu fundar uma empresa com maior potencial financeiro do que grandes potências. Mas isso não significa que sua fortuna pessoal é essa. Isso porque ele detém somente 1,3% das ações da empresa, o que representa algo em torno de 160 bilhões de reais, apenas uma fração de todo o seu patrimônio. Hoje em dia, a maior parte do seu dinheiro está alocado em outras empresas além da que ele fundou. E segundo a revista Forbes, atualmente, o seu patrimônio é estimado em mais de 530 bilhões de reais, uma quantia que ainda consegue ser superior de alguns países menores, como o Equador, Angola e Cuba, além de lhe colocar na 5ª posição das pessoas mais ricas do planeta. E por ter uma fortuna maior atualmente, o fundador da Microsoft ganha esse round. Ponto para ele. No final dessa batalha, temos 2 pontos para Mark Zuckerberg contra 4 pontos para Bill Gates, que vence em disparada essa disputa. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.